Olá, olá, meus amigos, bem-vindos aí ao nosso primeiro encontro de processo civil. Eu sou o professor Leandro Leão, responsável por essa matéria, juntamente com o professor Roberto Rósio. Estaremos juntos aí ao longo desses 14 encontros de processo civil. É o curso mais longo que vocês escolheram, mais completo que vocês escolheram. É o extensivo. Então falaremos de diversos assuntos. Ah, professor, estou com dúvida, como é que eu faço? Redes sociais. Está aqui aparecendo o meu Twitter, @LeandroCleão, e meu Instagram, igualmente, @LeandroCleão. Fiquem à vontade para enviar as suas dúvidas, que eu estou à inteira disposição para auxiliá-los. Ah, professor, sou aluno da primeira fase, estava estudando, tive dúvida nisso. Eu respondo as mensagens, tá? Então manda lá, se tiver uma mensagem, jogo mais rápido, Twitter, aí uma mensagem um pouco mais longa, pode mandar pelo Instagram ou pelo Facebook, na minha fanpage também, Professor Leandro Leão, que se você utiliza mais essa rede social, também tem lá meu perfil, é Professor Leandro Leão. Particular eu nem uso mais, porque... né, tem tanta gente lá que eu nem uso mais o do professor, porque é o que auxilia mais os alunos aí na preparação. E, pessoal, processo civil na prova. Como é que vai funcionar para os senhores? Nós temos 7 questões de processo civil. Para vocês terem ideia, a ética tem 8 questões. Então nós perdemos só uma questão em relação a ética. Então ganhou uma relevância muito grande processo civil. Daí essa quantidade enorme de aulas para trabalharmos diversos assuntos aí, possíveis e imagináveis que serão cobrados na sua prova, tudo bem? E a aula de hoje, eu costumo afirmar que é uma aula bastante teórica, tá? É uma das mais teóricas que nós temos no curso, e ela funciona como uma base estrutural para, posteriormente, aula por aula, nós construirmos aí um edifício. Então imagina que nós vamos fazer a fundação hoje desse edifício. Então a fundação, vamos bater estaque, etc. E depois aula a aula a gente vai batendo laje aí e vai subindo na matéria e falando sobre assunto. Tem aula que a gente vai falar sobre 4, 5 assuntos diferentes. Tudo bem? Então hoje é muito importante para construir essa base. E eu quero começar tratando com os senhores lá dos primórdios da sociedade, na verdade da civilização, quando o Estado não tinha a formatação que hoje nós conhecemos. Como é que funcionava? Quando surgia uma briga, uma confusão, uma baixaria, quem resolvia essa briga, essa confusão, era o próprio cidadão, prevalecendo aqueles que tinham mais força, aqueles que tinham mais capangas, né? Com o fortalecimento do Estado, ele avoca para si o poder-dever de solucionar conflitos, enviando o seguinte recado: sociedade, a partir de agora, se vocês se meterem em confusão, briga, baixaria, que tem um nome técnico jurídico, como é que chama? Lide. A partir do momento que vocês se envolverem num litígio, envolverem numa lide e não conseguirem solucionar, vocês vão submeter a mim Estado, que designarem um poder judiciário, uma pessoa, o juiz, para solucionar este conflito. Então, a partir do momento que surge um conflito de interesse que não foi solucionado, desencadeia uma reação. E que reação é essa? É o que nós vamos ver agora na teoria geral do processo. Simbora para o caderno. Teoria geral do processo. Teoria geral do processo. A partir do momento que surge uma lide que não foi solucionada por meio de uma ação, a parte, o interessado, movimenta a jurisdição, que terá um instrumento de atuação denominado de processo, e ao final desse processo nós teremos o provimento jurisdicional. Lidiação, jurisdição, processo e provimento jurisdicional. Lidiação, jurisdição, processo e provimento jurisdicional.
O pessoal já mandando mensagem aí, tá bom, da Serra, assistindo, falando que gosta demais de processo civil. Isso é bom, isso é muito bom. Lide, ação, jurisdição, processo e provimento jurisdicional. Qual que é o objetivo agora? Conversarmos sobre cada um desses elementos. E, justamente, vamos começar com a lide. Então, anotem aí no seu caderno, número 1, lide. No que consiste a lide? Conceito clássico, Francesco Carnelucci, hein? Lide é o conflito de interesses. Lide é o conflito de interesses qualificado. Lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Lembra quando você teve que decorar porque caía na prova, é isso? Lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, vírgula, ou seja, duas ou mais pessoas disputando o mesmo bem jurídico. Lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, ou seja, duas ou mais pessoas disputando o mesmo bem jurídico. O que isso significa? Fácil. Nós temos de um lado o credor querendo receber e o devedor não querendo pagar. Temos instaurado aí, portanto, um conflito de interesses, sim ou não? Sim, temos aí instaurado um conflito de interesses. Maravilha. Aí, pessoal, não houve a possibilidade de solução desse conflito pelas partes. O que acontece? Elas precisam submeter a atividade jurisdicional a este conflito para que ele seja solucionado. Então, a ação ela vai movimentar a atividade jurisdicional. Para fins didáticos, é melhor nós estudarmos primeiro sobre a jurisdição e depois voltarmos na ação, porque a ação ela movimenta a jurisdição. Então, eu quero conversar com os senhores no item 2 sobre jurisdição, aí eu volto na ação. Pode ser? Tudo bem? Então, vamos lá. Número 2, jurisdição. No que consiste a jurisdição? Anote. É a função estatal de solucionar as lides, é a função estatal de solucionar as lides que são submetidas ao Estado, função estatal de solucionar as lides que são submetidas ao Estado, vírgula, através do processo, vírgula, que são submetidas ao Estado, através do processo, aplicando-se a solução jurídica mais adequada ao caso. Aplicando-se a solução jurídica mais adequada ao caso. Aplicando-se a solução jurídica mais adequada ao caso. Ponto. Pessoal, a partir do momento, portanto, que surgiu uma lide e essa lide não foi solucionada e há o interesse na sua solução, a parte submete esse conflito ao Estado, na pessoa do juiz, para que possa, através do processo, resolver esse conflito. Então, como regra, quem vai exercer a atividade jurisdicional? O Poder Judiciário, na pessoa do juiz, do magistrado. Então, a atividade jurisdicional ela será exercida por quem? Pelo Poder Judiciário, na pessoa do juiz, do magistrado. Na pessoa do juiz. Por isso que a gente fala Estado juiz. É o Estado
que criou um poder e designou uma pessoa para que isso acontecesse, o juiz. Mas espera. A única forma de solução de conflitos que nós temos é a forma pública através do juiz? Existe uma forma privada de solucionar conflitos? Existe ou não? Sim, quem pode me dar um exemplo? A arbitragem. A arbitragem é uma forma de solução de conflitos? É uma forma de solução de conflitos. Inclusive o STJ já decidiu que a arbitragem é também o exercício de atividade jurisdicional. É também o exercício de atividade jurisdicional. Então, outra forma de solucionar conflitos é por meio da arbitragem. Todavia, na era FGV só caiu uma vez uma questão sobre arbitragem, na verdade, envolvendo carta arbitral, que está no CPC, e não o procedimento arbitral em si. Então, nosso curso, ele é pautado em cima da atividade jurisdicional exercida pelo poder público. Fechou? É o que a gente vai estudar aí ao longo de todos os nossos encontros. Então, mas deixa aí anotado que a atividade jurisdicional pode ser exercida de forma privada através da arbitragem. Tranquilo isso para vocês? Então, beleza. Que também é uma forma de solucionar conflitos de interesse, a arbitragem. Mas o nosso foco, o nosso estudo é naquilo que a FGV indaga. Tudo bem? Beleza. Daí, gente, a atividade jurisdicional, ela possui algumas características relevantes e importantes. Quais são essas características? Vamos falar sobre essas características. Aí puxa uma setinha assim, ó, coloca características. Características da atividade jurisdicional. Quais são as principais características que nós temos? Primeira característica, item A, é a substitutividade. Primeira característica é a substitutividade. O que significa isso? Anotem aí na frente. O Estado juiz, substitutividade. O Estado juiz substitui as partes. O Estado juiz substitui as partes na solução do conflito de interesses. O Estado juiz substitui as partes na solução do conflito de interesses. Gente, é o recado que se envia. Já que vocês não conseguem se resolver sozinho, eu, Estado, vou resolver por vocês. Já que vocês não conseguem estabelecer qual vai ser o valor da pensão do filho, eu, Estado, juiz, vou fixar quanto vai ser. Já que vocês não sabem identificar quem foi o culpado pelo acidente do carro, eu, Estado, juiz, vou identificar e vou estabelecer quem foi. A substitutividade, ela fica muito bem caracterizada, principalmente nas audiências lá da Justiça Menor. Qual é a justiça menor, pessoal? Qual é a justiça menor? Não é essa, é a justiça de outra matéria. Qual é? Olha, foi a doutora que falou, não fui eu, hein? Justiça do trabalho, né? Justiça menor, enfim, jus postulante, lá fica muito bem caracterizado. Por quê? Porque o juiz, quando as partes sentam, né? Ele parece que ele fica com a arma ameaçando todo mundo para fazer acordo. Vai fazer acordo? Não, vai fazer acordo não, gritando na sua orelha. Aí o que ele fala? Tá uma proposta de acordo, você não vai aceitar não? Pode ser que você seja condenado a pagar mais coisa, hein? Aí vira pro reclamante e fala, essa proposta é boa, talvez você não tenha direito de nada, quem vai decidir sou eu, não é isso? E é realmente essa característica da substitutividade, que anda lado a lado com uma outra característica. Qual é? A imparcialidade. Item B, imparcialidade. Imparcialidade. E no que consiste aí a imparcialidade? Anotem. Imparcialidade. Ausência de interesse no conflito. Imparcialidade. Ausência de interesse no conflito.
Ausência de interesse no conflito. Gente, o juiz substitui as partes na solução do litígio por qual motivo? Porque ele não tem interesse nenhum no julgamento daquela questão. Se o juiz tiver interesse, ele vai poder julgar? Não, pode acontecer duas coisas se ele tiver interesse. Ou ele vai ser o quê? Impedido, ou ele será suspeito. Lembra do impedimento e suspeição? Vem daqui, ó, dessa característica da atividade jurisdicional. Se o juiz ele tiver interesse, ele não vai poder decidir. Ele não pode decidir. Pessoal, quando nós vamos resolver um problema nosso, a gente despeja uma carga emotiva muito grande em cima daquilo, não é? Você vai resolver qualquer problema, é uma carga emotiva, aquela coisa de doido, né? Igual no dia do jogo do Brasil contra a Croácia, né? Eu fui pra academia às 5h30 da manhã, aí eu saí para comprar pão, era 9h30 da manhã o jogo. Aí 7h10 eu tava na padaria, aí eu fui de moto, né? Fui de moto, agora eu comprei uma moto, tô invocado agora de moto. Aí para todo lugar você vai de moto, né? Mas fazer compra de uma mochila e moto, foi a pior coisa que eu fiz da vida. Aí eu fui estacionar a moto, veio um cara e bateu na roda da minha moto. Mas só que tava devagarzinho. Só que empenou a roda. Empenou, deu uma preju. Aí tudo conversando com o cara, papapá, não caiu a moto nem nada, mas empenou. Aí o cara me deu uma canseira. Você começa a ficar nervoso, aí eu liguei para ele, falei, escuta, você vai pagar ou não? Porque senão é simples, a juização contra você, eu paro de me estressar. Eu sou advogado, porque além de ser professor eu trabalho, né? Além de ser professor você trabalho, sou advogado. Falei, então não vou gastar com advogado. Eu mesmo a juização para mim mesmo, entendeu? Você vai me pagar ou não vai? Você tá me ameaçando. Que ameaçando? Eu só quero ser direto ao ponto, ou você paga ou não. Porque aí a gente entrega esse problema pro Estado, o juiz resolver. Porque aí é a reação em cadeia. Eu comecei a falar para ele sobre a teoria geral do processo ali naquele momento no telefone. Não estou te ameaçando, é uma reação em cadeia que acontece quando surge litígio, que não foi solucionado, é o que está acontecendo aqui agora, né? Aí não deu certo, ajuizei a ação contra ele. Agora está esperando, muito tranquilo, ajuizei a ação no começo desse mês. A audiência só foi designada para final de novembro, olha que beleza. Né? JEC, né? Eu detesto o JEC, mas quando é para a gente pagar do bolso, a gente vai, né, onde é de graça. Então eu fui no JEC, vamos esperar agora essa audiência. Eu entreguei para o Estado a solução desse conflito, por quê? Porque agora eu não consegui resolver e ele é imparcial e vai decidir da melhor maneira possível. Tudo bem? Espero que seja para mim, certo? Mais uma característica da atividade jurisdicional, ABC, é a definitividade. É a definitividade. No que consiste aí a definitividade? Anotem. A partir de determinado ponto, a decisão judicial, torna-se imutável. A partir de determinado ponto, a decisão judicial torna-se imutável. Gente, já pensou se uma decisão judicial pudesse ser eternamente modificada? Você ficaria tranquilo e seguro de submeter um conflito ao Estado juiz, sabendo que aquela decisão daqui 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos poderia ser modificada? Você teria segurança nisso? Não teria segurança. É por isso que há necessidade dessa característica da atividade jurisdicional. Qual é? A imutabilidade, a definitividade. Escuta, tem um instituto processual que trata sobre a imutabilidade da decisão judicial. Que instituto processual é esse? Quem lembra? A materialização desse instituto é o trânsito em julgado. O instituto em si é a coisa... Vocês lembram da coisa julgada? A gente vai ter uma aula para conversar sobre coisa julgada. E a coisa julgada, ela decorre dessa característica da atividade jurisdicional. Tá vendo como a gente vai ligando os pontos? Porque muitas vezes, na faculdade, alguns tinham dificuldade em processo civil, porque ou não gostava da matéria, ou tinha mais frequência no boteco da esquina que na sala de aula, né? No começo da faculdade é isso, né? Não tomar cuidado, se perde no começo da faculdade. E aí fica algumas coisas desencaixadas, mas nosso objetivo aqui é encaixar toda a ideia, todo o conhecimento para que você possa estar preparado para a prova. É isso, a coisa julgada que nós vamos estudar
com detalhes, decorre justamente dessa característica da atividade jurisdicional. Beleza? E, por fim, nós temos a inércia, ABCD. Inércia. Inércia. Artigo 2º do CPC. Artigo 2º do CPC. A partir de agora, vamos combinar que os artigos que eu colocar na lousa é tudo CPC, Código de Processo Civil. Mas se for outro diploma, eu indico para os senhores. Combinado? Então, a partir de agora, tudo CPC, Código de Processo Civil, tudo. O que é inércia? Vamos anotar. Atividade jurisdicional. Inércia. Atividade jurisdicional somente atuará. Atividade jurisdicional somente atuará mediante provocação. Atividade jurisdicional somente atuará mediante provocação. Gente, você já viu o juiz na rua de prancheta procurando treta para resolver? Confusão, batida de carro, aí sai o juiz do bueiro. Calma, calma, calma. J no peito, né, de juiz, ou M de magistrado, capona vermelha. Não briguem, que eu sou o magistrado e vim resolver este problema. Não, né, gente? O magistrado, o juiz fica onde? Gabinete dele, pezão em cima da mesa, água de coco, e esperando ser provocado. Se ninguém provocar o juiz, ele vai trabalhar? Não, mas isso decorre justamente da característica da inércia da atividade jurisdicional. Ele precisa ser provocado para poder trabalhar, para poder atuar. Qual é o antônimo de inércia? Qual é o antônimo de inércia? O contrário de inércia? Ação. O contrário de inércia é ação. Para que eu possa provocar atividade jurisdicional, eu preciso acioná-la. Portanto, eu preciso propor o quê? Uma ação. Eu preciso propor uma ação. A ação, portanto, eu ligo o botão do on, né? Dou um start aí na atividade jurisdicional. Vejam, olha só. Então, quando surge o litígio, para que eu possa levar até o Poder Judiciário esse litígio e ele seja solucionado, eu faço por meio de uma ação, porque a ação vai provocar o exercício da atividade jurisdicional. Perceberam? Olha só essa reação em cadeia ganhando sentido para nós. Então vamos conversar um pouquinho sobre ação, como terceiro tema, terceiro tópico, né, do encontro de hoje. Ação. Em relação à ação, no que consistem a nota? No que consiste a nota? É o meio utilizado para provocar a jurisdição. É o meio utilizado para provocar a jurisdição com o intuito de obter o provimento jurisdicional. É o meio utilizado para provocar a jurisdição com o intuito de obter o provimento jurisdicional. Então, é por meio da ação que eu provoco o exercício da atividade jurisdicional. Tá, eu vou dar um exemplo super fácil para que os senhores possam enxergar isso. Olha só, exemplo. De um lado eu vou colocar uma relação de direito material. Gosto sempre de dar esse exemplo, que é um exemplo simples da gente conseguir enxergar, no qual João, ele é muito amigo de Maria. Maria tem uma empresa, enfim, aí ela
está passando uma certa dificuldade, precisa de um capital de giro, liga para o João e fala, João, eu tô querendo um capital de giro, eu sei que você tem dinheiro, somos amigos de infância e tal, será que você poderia me emprestar? Quanto você precisa? 100 mil? 100 mil, tá bom, então vamos fazer um contrato, ele faz um contrato de mútuo, né, emprestando 100 mil para Maria. Ah, você vai me pagar em quantos dias? 30 dias eu te pago. Ah, tudo bem, então vou prever aqui no contrato, 30 dias você me paga. Então firmou um contrato, eu abreviei a palavra contrato, CTT, tá bom? Contrato de empréstimo de 100 mil. Todo mundo comigo? Sim? Tá. 30º dia, dia do pagamento, João pega o telefone e liga para Maria. Ei Maria, como é que estão as coisas, beleza? Sei o quê? Então, hoje é dia do pagamento, hein? Vai me pagar hoje? Ah, João, a pessoa que ia me pagar hoje pediu para pagar amanhã e eu posso te pagar amanhã? Ah, tudo bem, um dia só, Maria, não tem problema nenhum, somos amigos, então amanhã você me paga. Concorda comigo que Maria está em mora já, amanhã vai estar em mora, sim ou não? Mas por uma mera liberalidade, João aceita receber no dia seguinte. Chega no dia seguinte, João liga para Maria, Maria, tudo bem? Vai me pagar hoje? Ai, João, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? A pessoa que me paga hoje pediu mais uma semana. Eu não tenho condições de pagar se ela não me pagar. Uma semana, Maria? Poxa, já te dei um dia, mas tudo bem. Uma semana eu vou relevar. Então daqui uma semana você me paga. Chega uma semana, o João liga para Maria. E aí, vai me pagar hoje? Nossa, tô até sem graça de falar com você. O que foi? A pessoa não vai me pagar, pediu mais um mês, eu não tenho como te pagar, você precisa me ajudar. Um mês, que absurdo, não sei o que e tal. Um mês, ó, depois desse um mês não tem mais conversa, hein? Chegou um mês depois, João liga para Maria, Maria nem mais atende as ligações de João. Então, João querendo receber, Maria não querendo pagar. Temos instaurado um conflito de interesse, sim ou não? Sim. Se fosse antigamente, o que João poderia fazer com Maria? Aí o cardápio era grande. Transformar Maria e seus familiares em escravos. A lei das 12 tábuas do direito romano permitia que o credor pegasse o devedor e fatiasse, picotasse, distribuía os pedaços entre os credores. Olha que loucura. Isso é possível hoje? Pelo amor de Deus, porque essa crise ia ter gente passada no moedor de carne, né, gente? Então não dá, pelo amor de Deus. Isso não é possível. Então, quando há aí uma relação de direito material que foi violada, entra em cena, entra em jogo a relação de direito o quê? Processual. Relação de direito processual, na qual João submeterá este conflito ao Estado na pessoa do juiz que intermediará essa relação para com Maria. E ele fará isso através da propositura de uma ação. Através da propositura de uma ação. E o Estado juiz substitui as partes, porque não tem interesse nenhum no conflito, e dará uma decisão definitiva, já que para tanto foi provocado. Processo civil, a mãe de todos os processos. A matéria mais linda que tem. Está onde? Aqui dentro. Nós vamos estudar ao longo do nosso curso uma série de questões. Por exemplo, como João pode fazer para propor essa ação? Quais são os requisitos que ele precisa preencher? Quais são as opções que Maria tem para se defender? Quais são os atos que o juiz pode proferir? Há a possibilidade de participar mais de uma pessoa no polo ativo ou no polo passivo? E se terceiros forem atingidos, de alguma forma podem participar do processo? E se tem uma decisão que é contrária ao interesse de uma das partes, é possível impugná-la? Se sim, por meio de qual recurso? Depois teve a sentença, transitou em julgado, condenou Maria a pagar. E aí, como João vai fazer para receber? Isso é processo civil que nós vamos estudar ao longo do semestre. Fechou? Tá bom. Mas para ajuizar essa ação aqui, pode ser feito de qualquer forma ou algumas condicionantes devem ser observadas? Extremamente formal. Algumas condicionantes devem ser observadas. E quais são as condições da ação que continuam sim existindo, apesar de uma pequena parcela da doutrina falar que não, mas continua existindo, principalmente para a OAB. Quais são as condições da ação? Vamos puxar uma setinha aqui e colocar condições da ação.
Condições da ação, tem previsão legal, sabe onde? No artigo 17. Olha lá, artigo 17. Nós tínhamos 3 condições da ação no CPC de 73 e agora nós temos 2. Quem lembra quais eram as 3? Não, professor, não lembro nada, isso é muito antigo para eu lembrar, né? Muito antigo. Isso aqui, até março de 2017, 17 de março era esse código, né? Era o LIP, né, que mudou. Era o LIP, agora ficou LI, né? Porque possibilidade jurídica do pedido deixou de ser condição da ação. Então, nós temos aqui o LI. L do quê? Quem lembra? Legitimidade. E o I do quê? O interesse é de agir ou o interesse é processual? A é de agir, então. Não, é processual. Na verdade, interesse de agir e interesse processual é tudo a mesma coisa. É porque o povo inventa nome para poder vender livro. Tanto é que no novo CPC ele fala assim, ó, para postular em juiz deve ter interesse e legitimidade, ponto. Só, mais nada. Então, interesse de agir processual é tudo a mesma coisa. E o que é a legitimidade? Vamos falar nela. Legitimidade. É a aptidão. É a aptidão para postular algo em juízo. É a aptidão para postular algo em juízo. Seja no polo ativo ou no polo passivo. Seja polo ativo ou polo passivo. E eu vou contar um segredo para os senhores, que a legitimidade ela possui uma regra. É isso mesmo. Ela possui uma regra. Como regra, a legitimidade ela é ordinária. No que consiste a legitimidade ordinária prevista justamente lá no artigo 18 do CPC? No que consiste? Regra da legitimidade ordinária. Consiste em pleitear em nome próprio, direito o quê? Alheio ou próprio? Eu fiz uma pergunta, talvez o pessoal não tenha entendido, porque eu não dei a entonação correta para a pergunta. Não ficou parecendo um ponto de interrogação. Então eu vou reformular, porque foi uma falha minha, tudo bem? Eu reconheço uma falha minha. Pleitear em nome alheio ou em nome próprio? Em nome próprio, é isso. Consiste em pleitear em nome próprio, direito próprio. Pleitear em nome próprio, direito próprio. Pessoal, aqui é o tal do vínculo do direito, do sujeito com direito material violado. Sujeito com direito material violado. No exemplo que eu dei, quem tem a legitimidade como credor? João. Como devedor? Maria. João, passando uma crise existencial, conversando com a sua mãe. Ai, mãe, não sei se ajuiza ação contra Maria, porque eu estou com medo de perder a amizade. Aí a mãe do João vira, menino, larga de ser frouxo, deixa que mamãe faz isso por você. Mamãe pode fazer isso pro João? Ela tem alguma ligação com esse direito material que foi violado? Não estou falando de cessão de crédito, de nada, dessa relação pura e simples de mútuo. Não tem legitimidade, portanto, mesmo que seja uma mãe superprotetora, todas as mães são superprotetoras, mesmo que seja. Eu tenho um filho de 3 anos, já é um adolescente, 3 anos e 4 meses, hoje em dia as crianças são impossíveis, né? Já sabe o que quer, não sei o que e tal, aí a mãe dele super protege.
como toda mãe. Aí vem com aquela desculpa. Ele veio de mim. Nasceu daqui. Você não entende. Falei que não entende, ô. Claro que eu entendo. Eu também contribuí. Você não fez sozinho. Você não fez fotossíntese, nasceu um menino, não, filha. Né? Mas é super protetora, aquela coisa. Eu sou mais desencanado, né? Porque a gente brinca, tem umas brincadeiras, né? Diferente, que quando é pai e filho, pelo menos eu com o meu. Ele gosta de umas brincadeiras brutas, né? E eu também, a gente brinca. Às vezes ele chora, porque é mais fraco por enquanto, né? Aproveitar, tem que aproveitar. Daqui a pouco já vira o jogo. Então, mesmo que seja mãe super protetora, legitimidade ordinária é a regra. A partir de agora a gente já começa. Se tem regra, porque existe o quê? Exceção. Vamos falar sobre ela. Exceção. Em relação à exceção, nós temos a legitimidade extraordinária, ou também chamada de substituição processual. Legitimidade extraordinária, ou também chamada de substituição processual. Ou substituição processual. No que consiste a legitimidade extraordinária ou substituição processual? Anotem aí. Agora sim, consiste em pleitear em nome próprio. Consiste em pleitear em nome próprio. Direito o quê? Alheio. Consiste em pleitear em nome próprio. Direito alheio. Aí nós temos alguns exemplos. A própria Constituição Federal, no seu artigo 8º, ela fala o seguinte, que os sindicatos podem impetrar mandado de segurança para defesa de direitos líquidos e certos dos sindicalizados. Então, sindicato em nome próprio, pleiteando direito alheio. Tudo bem? Sindicato em nome próprio, pleiteando direito alheio. Tem a questão também da... Imaginem que aqui em São Paulo voltou esse problema, pelo menos na rádio a gente escuta bastante. Organização de baile funk em bairros da cidade. Isso é um inferno aqui, pessoal. O negócio tá... Ó, o poder de organização de festa desse povo é incrível. Dá 15, 20 mil pessoas no bairro. Olha que loucura, né? Aí organiza lá o baile funk. Tá lá, imagina você ouvir sexta, sábado, domingo, que tiro foi esse o dia inteiro. Imagina. Aí cria-se uma associação dos moradores do bairro X para ajuizar uma ação contra os organizadores do baile funk. Então, associação em nome próprio, pleiteando o direito de quem? Dos associados. Perceberam? Associação em nome próprio, pleiteando direito dos associados. E aí tem uma questão que é nova no CPC 2015, que já havia autorização tanto da doutrina quanto da jurisprudência. O que que é? Põe uma OBS embaixo aqui, ó. OBS, observação. Observação. Anotem aí a observação. O substituído poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial. O substituído poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do substituto. Parágrafo único do 18. Parágrafo único do 18. Gente, a assistência litisconsorcial é uma modalidade de intervenção de terceiros e ela é utilizada quando? A gente vai ter aula de intervenção de terceiros. Quando
ela é litisconsorcial quando o próprio direito do assistente, quando ele ingressa com o pedido, está sendo discutido. Não é o próprio direito dele ao sossego, à paz, é ou não é que está sendo discutido ali? Sim ou não? Sim, então quando ele ingressa com o pedido para ajudar, auxiliar a associação, ele, como o direito está sendo discutido pertence a ele, ele vai ser um assistente litisconsorcial. A gente vai falar de intervenção de terceiros em aula própria. Tudo bem? Tá bom. Não basta ter legitimidade para a propositura da ação, há necessidade do interesse. O interesse, para a OAB, ele é qualificado por um binômio. Que binômio é esse? Necessidade e adequação. Aí uns falam trinômio, necessidade, adequação e utilidade, mas a utilidade para nós está dentro justamente da necessidade. Então vamos ficar só com necessidade e adequação. Então, o interesse, ele está ligado a um binômio. Necessidade e adequação. Necessidade e adequação. Necessidade. Anotem aí. O interessado não consegue resolver o conflito sozinho. Necessidade. O interessado não consegue resolver o conflito sozinho. Ponto. Juiz, eu sou João, prestei dinheiro para Maria, dei 30 dias para ela pagar, não me pagou, dei um dia, uma semana e mais 30. Ela não me pagou, eu necessito da sua intervenção. O que eu pude fazer, eu fiz, eu preciso da sua intervenção. Isso é a necessidade. E a adequação, vai lá. Adequação. É a escolha correta da ação. É a escolha correta da ação. Diante da necessidade, o interessado tem que escolher a ação mais adequada. E no novo CPC nós só temos 2 tipos de ações: conhecimento ou execução. Então só tem 2 tipos de ações agora no novo CPC: conhecimento e execução. Conhecimento e execução. Só, professor? Só. Só esses 2 tipos. Tudo bem? Só esses 2 tipos. Porque cautelar era um processo autônomo, que hoje não é mais, é uma espécie do gênero tutela provisória, que nós vamos ter aula para falar sobre elas, sobre as tutelas provisórias. Então, aqui eu já abro um parênteses em relação à escolha da segunda fase. Nossa, o primeiro encontro já está falando isso? Já. Por quê? Porque tem alguns que estão fazendo extensivo, o objetivo dele é até o final do ano, tudo bem? Vai ficar até o final do ano. E quem vai fazer a prova esse ano ainda? Levanta a mão aqui. Quem já vai encarar? A grande maioria vai encarar a prova desse ano, porque tem gente que está no 8º semestre, não pode, né? Então já faz o curso para o primeiro do ano seguinte. Então você vai fazer a prova este ano. A grande maioria aqui que está presente na sala. Beleza. Então você vai fazer a prova que vai acontecer em 17 de novembro, 18 de novembro, mais ou menos, está previsto, né? 18 de novembro. Aí é o período, gente, para motivá-los a estudar mais. É o melhor período que tem para fazer prova esse. Por quê? Porque depende, né? Se você não trabalhar com enfeites de Natal, né? É um período muito bom. Porque geralmente quem faz estágio, escritórios ou repartição pública tem o recesso. Aí dá uma acalmada no final do ano também, as coisas, etc. Então você tem mais tempo para estudar. Às vezes já tira férias mesmo, no final do ano tem menino pequeno, etc. Já o trabalho já dá as férias e você passa o final do ano estudando. Então é um período mais tranquilo. E é uma das provas mais longas que nós temos, porque a segunda fase é só em janeiro. Então esse ano eu estou já declarando, profetizando na vida de vocês, que vocês não vão ter Natal e nem Ano Novo. Não vai ter, porque vocês vão passar fazendo o quê? Estudando! Vai passar estudando. Aí a segunda fase está prevista no começo de janeiro, não é?
Dia 20 de janeiro. Olha, tem mais um mês. De 18 de novembro até 20 de janeiro. 2 meses de prova. De uma diferença de prova. Então tem tempo pra caramba pra estudar. Aí chegou, passou a prova, aí vai vir só depois do carnaval o resultado. Só depois do carnaval. Ó, Márcio já advogado. Márcio já advogado, né? Finalmente. Desde o primeiro dia, na verdade, na faculdade, desde o primeiro dia você já é advogado, né? Você chega em casa, então, tá fazendo direito, né? Tem um problema? Assim, você começa a descarregar. Você fala, eu só tive sociologia hoje. Mas você já é. E sempre vem a pergunta, você fez faculdade de advocacia? Né? Advocacia. Não, porque eu formei não só advogado, né? E não preciso passar por uma prova ainda. Então, quando você vai fazer a inscrição, você já escolhe a sua segunda fase. Então, você ainda tem um período longo, mas já estou avisando, passa assim, ó. Vocês vão lembrar da aula de hoje, que eu vou chegar e falar, não avisei que passava rápido. O segundo semestre é bem mais rápido que o primeiro. E o primeiro voou, nem vi passando. E a gente já está terminando o mês de agosto. Quando você vai escolher, é uma escolha técnica. Ah, eu não vou escolher civil porque tem 250 milhões de peças. Não, petição inicial tem 2, que é ação de conhecimento ou execução. Tá certo que é dividido em rito especial e rito comum, mas a essência são essas 2, de petição inicial. Então, cada área tem as suas dificuldades, todas as áreas você precisa estudar, mas você tem que fazer uma escolha técnica, não por achismo. Ah, vou fazer tal área porque é mais fácil, porque fulano de tal passou. E se ele passou nessa área, qualquer ser humano passa. Não! Tem gente que faz isso. Não! Então você vai fazer uma escolha técnica. Tem ainda um certo período de reflexão e etc. Mas é na hora da inscrição que você já escolhe a segunda fase. Então você já tem que ir pensando, trabalho na área, eu faço estágio trabalhista. Você já sabe o que você vai escolher. Faço estágio na área civil. Você já sabe o que escolher. Não faço estágio em nada. Beleza, por afinidade. Quais são as matérias que você mais gosta? Eu gosto tanto de empresarial quanto de administrativo. Então você pega as últimas provas e analisa e lê. Você vai, estou conseguindo identificar a peça, essas questões falam mais ou menos disso, pronto, você já sabe a área que você vai escolher. Escolha técnica, nada por achismo, fechou? Então tá bom. Aí o negócio é o seguinte, pessoal, em relação às condições da ação. Se faltar alguma das condições da ação, tem como este processo continuar? O juiz tem que matar o mal pela raiz, então ele vai fazer o quê? Vai extinguir esse processo como? Sem resolução do mérito, sem julgamento do pedido. Então anotem, atenção, atenção, atenção. Se faltar alguma das condições da ação, se faltar alguma das condições da ação, o juiz extinguirá o processo, sem resolução do mérito. O juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito. O que significa extinção sem resolução do mérito? Sem julgamento do pedido, sem a apreciação do pedido, sem julgamento do pedido, sem apreciação do pedido. Já que nós estamos falando sobre legitimidade, quero conversar com os senhores, dentro ainda dessa temática de condições da ação, sobre partes e procuradores. Mas isso eu vou fazer no próximo bloco. Então, até daqui a pouco.